Pessoal, eu tô zen, eu tô tentando me manter calmo, porque o Brasil é um país que te tira calmo o tempo todo, né? Haviam anunciado nos jornais, na imprensa, no Roda Viva, que Felipe Neto agora era o cara, ele era o grande comentarista do Brasil, estrategista, analista, uma mente brilhante, né? Colocou todos os seus conhecimentos agora para salvar a democracia brasileira. Falava coisas incríveis como, o Bolsonaro traz ódio. Aí os jornalistas, conte-me mais, oráculo. Ódio nas redes, ódio, muito ódio. O que mais, Felipe Neto? O Bolsonaro mente nas redes, faz fake news. Incrível, mas como, Felipe Neto? O que mais? Precisamos de uma alternativa a isso. Aí onde tudo terminou? Terminou ele obrigando todo mundo a fazer campanha pro Lula. Confere agora. Galera, antes de continuar, primeiro eu peço desculpas, fundo laranja, eu tô com esse colete aqui. Por que diabos eu tô com esse colete? Em homenagem a Felipe Neto, como eu não tinha como pintar o cabelo de laranja pra combinar com o fundo, porque eu não tenho cabelo, eu botei esse colete aqui de trânsito, sei lá, e é isso, não tem muita explicação, foi só pra combinar com o fundo mesmo, e também porque eu tô com uma blusa creme da Academia MBL, creme com laranja daquele tchananá, eu acho que fica muito bom, parece um pudim com calda de laranja. Então vamos ao vídeo, aliás, se inscreva no canal, clica no sininho, inscreva no sininho, então vamos ao vídeo, tá? Eu vou ler pra vocês aqui, tá, os tweets, porque é o seguinte, Felipe Neto, ele pegou e reagiu a uma suposta pesquisa que não saiu, mas que foi divulgada pela jornalista Daniela Lima, que é uma pessoa decente, cordata, e que, com base nela, ele começou a berrar no Twitter e a gente começa a perceber uma estratégia truncada. Primeiro, vamos a Daniela Lima, tweet dela. Ela avisa o seguinte, ó. Bastidor no CNN 360. Partidos de centro colocam institutos de pesquisa nas ruas. Resultado assustou. Polarização Lula versus Bolsonaro está cristalizada na cabeça do eleitor que não quer, não conta e não pede por terceira via. E ela prossegue. Lula retomou muita força na região Nordeste e está conseguindo reabilitar a imagem no Sudeste. O eleitor que flerta com o petista vê nele algo menos inconstante do que o presidente Bolsonaro. E termina. Bolsonaro, por sua vez, indicam as pesquisas, pode fazer o que for que não baixe de 25% das intenções de voto. Cenário é preocupante porque deixa muito pouco espaço à alternativa, dizem os dirigentes das siglas de centro. Eu vou abordar isso agora, antes do Felipe Neto, porque isso aqui é a base que o Felipe Neto falou. Primeiro, saíram várias pesquisas, a gente encomendou pesquisa, tá? Divulgamos aquela pesquisa que o Danilo Gentili aparecia com 4%, saiu o XP e PESP, saíram várias XP e PESP, saiu agora o Instituto Big Data com a Exame, e nenhuma dessas pesquisas mostra isso. Elas mostram que o espaço pro nem Lula nem Bolsonaro é um espaço majoritário ainda. É maior do que as intenções de voto em Lula e as intenções de voto em Bolsonaro. Todas essas pesquisas demonstraram. Aí as únicas pesquisas que não demonstram isso são justamente as pesquisas que não estão sendo divulgadas, porque elas foram encomendadas pelos partidos de centro. E aí, com base nisso, né, e são pesquisas, vamos dizer assim, que justificam um certo discurso, que é o discurso que é bom pro Bolsonaro e bom pro Lula, eu vou abordar isso ainda, por que a imprensa tá comprando. É, com base nisso, o grande oráculo, o grande gênio da política brasileira, Felipe Neto, saiu cagando regra. Né? E assim, essa é a estratégia, ele sempre tá cagando regra, desde que ele tinha um canal lá, que ele tava sempre indignado, não faz sentido, as pessoas não fazem sentido, eu odeio isso, ele tipo, é um garoto meio bravo e tal, até falava, vamos dizer assim, certa coisa com coisa lá pros idos de, acho que 2011, 2010, por aí. Ele manteve esse padrão agora, né, comprando o discurso da esquerda, mas vamos ver o que ele falou, porque saiu a pesquisa e ele ficou doido, né, Felipe Neto foi. O resultado de pesquisas realizadas por partidos de centro mostra exatamente o que falamos. Não há espaço para terceira via no Brasil até 2022. Isso é lidar com a realidade, sair dessa idiotice de ficar desgastando Lula achando que é possível. Aí caixa alta. Temos que derrubar Bolsonaro. Unam-se ao redor do Lula, né? Basicamente ele tá virando pra gente, pra todos aqueles milhões de brasileiros que saíram às ruas contra o PT, que ele chama de golpista, porque ele falou no Roda Viva que essas pessoas praticaram um golpe. Unam-se com o Lula, tá? Aí ele manda, eu não sou lulista, eu não sou petista, eu sou... Felipe Neto, meu irmão! No Twitter não é igual lá no teu canal do YouTube. Tem pessoas críticas, elas olham isso e vão falar, para! Eu guarda o final do vídeo aí que eu vou explicar essa tarde, mas não tenta enganar a gente, velho. É ruim demais. Felipe Neto. Aí ele prossegue. Ou a gente vence o Satanás, ou o Brasil vai virar o inferno de vez. Nada foi mais importante na história recente desse país. Quando ele faz isso, eliminando a hipótese de uma terceira via, ele tá falando que vencer o Satanás significa colocar Lula como resposta. Mas ele não é petista, né? Aí ele prossegue ali, né? E aí ele vai lá e tenta bater nos outros. Mas precisamos mudar essa ideia de polarização. Aí ele, irmãozinho, acho que você não entendeu. Leia novamente o primeiro post da thread.
Aí ele faz, né, assim, bem, né, estou desenhando para vocês. Não é possível mudar a polarização no Brasil até 2022. A partir dessa constatação, você pode, por favor, entender por que bater no Lula agora é suicídio? Aí foi um monte de gente batendo nele, os ciristas estão batendo, ele está reclamando que o PDT está batendo nele. E vamos agora explicar o pensamento de Felipe Neto. Primeiro eu vou explicar porque o Felipe Neto tá aqui, tá? Felipe Neto era um formador de opinião que quis dar aquele salto a mais, que quero ser respeitado, quero entrar no universo político, porque ele começou a andar com pessoas com perfil político e esse é um caminho natural para quem entra na agenda da lacração. Ou seja, a lacração não vive só lacração, você tem que ser instrumentalizado como formador de opinião de lacração, como um agente político que serve a políticos que usam a lacração como discurso. Então, ele acabou sendo instrumentalizado no universo do PSOL e do PT. Perdeu aquele discurso crítico que ele teve, inclusive, no período do impeachment da Dilma. Começou, novamente, primeiro com o discurso de lacração, mais identitário, foi pro discurso pró-PSOL e foi pro discurso pró-PT. E ele tá fazendo esse discurso já há um bom tempo. Não adianta ele fingir que não tá se submetendo a isso. Ele fingir que se submete ao Lula antes de sequer começar a eleição, dando como certo que tem que ser o Lula candidato, é óbvio que ele está fazendo a agenda de um determinado candidato e mais. Quando ele assume, e eis o ponto principal do discurso, quando ele assume que tem que ser o Lula e que a polarização, veja só, está dada e não há nada a se fazer contra ela, ele está querendo dizer e está querendo demonstrar para as pessoas que elas estão presas num cenário cujo único beneficiário é o próprio Lula. Porque o único candidato que o Lula tem segurança que ele derrota no segundo turno é o Bolsonaro. E de fato, o Bolsonaro, se for pro segundo turno com o Lula, o Bolsonaro perde. Então tudo que os lulistas querem é que o Bolsonaro vá pro segundo turno. E preste atenção no raciocínio do Bolsonaro. O Bolsonaro também imagina e torce para que o Lula vá pro segundo turno, porque contra os demais ele não tem chance nenhuma, mas com o Lula ele imagina que ele pode simular ali alguma coisa de 2018 e fazer um enfrentamento ao PT, e aí sim ele tem alguma chance de se eleger. Então o Lula ele tem certeza que vence o Bolsonaro, e o Bolsonaro acha, porque é a única esperança, que vence o Lula. Então os dois dependem da polarização. Então é natural que agentes na imprensa e formadores de opinião que sirvam uns aos outros fomentem essa polarização e fomentem um discurso que é impossível ter uma terceira via, porque essa terceira via beneficia um totalmente e pro outro é a única chance dele se salvar, que é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele vai perder em todas as circunstâncias. O Bolsonaro ir pro segundo turno é a morte que nós temos por demais candidatos e por isso que ele quer o Bolsonaro no segundo turno. O Felipe Neto, esse rapazote aqui, né, ele tem por finalidade ajudar a colocar o Bolsonaro no segundo turno e eliminar qualquer chance de tirarmos inclusive o Bolsonaro via impeachment, para que assim o Lula não concorra com ninguém. Assim, o que a gente depende desse discurso do rapaz? É isso. É isso e é para isso que ele serve. E é por isso que vários agentes, inclusive bolsonaristas e lulistas, já estão trabalhando nisso. Ele tentar, porque assim, no campo da esquerda ele vai enfrentar as críticas dos ciristas, que vão falar, ô Felipe Neto, calma aí, mas o Ciro pode ir pro segundo turno, e ô Felipe Neto, por que não o Ciro não ser a terceira via e ir pro segundo turno no lugar do Bolsonaro? Ele pode ir pro segundo turno no lugar do Bolsonaro. Eu acho que, dadas as condições reais, se trabalharem direito, tira-se o Bolsonaro do segundo turno sim. A polarização como estava dada, acabou. Boa parte daquele público influente que o Bolsonaro tinha, votos de opinião, não são mais do Bolsonaro. O Bolsonaro mudou, manteve uma pequena parte desse público. Esse público vai fazer um voto útil contra o Lula. Esse público vai olhar e vai falar, eu não vou ficar com o Bolsonaro. A chance disso acontecer é muito grande, porque as pesquisas todas mostram que o Bolsonaro perde do Lula. O problema é que quando ele tenta forçar a mão nisso, né, ele apanha, como eu volto a falar, apanha do Ciro, e ele demonstra qual é a estratégia do próprio Lula. E veja, o Lula foi beneficiário de uma ação no Supremo. Quando eu digo uma ação, não digo uma petição, uma ação mesmo. Eu estou falando de uma articulação desenhada pelos próprios ministros do Supremo, pela defesa do Lula e pelo Bolsonaro, que livrou o Flávio Bolsonaro e o próprio Lula. Ambos são beneficiários desse acordo. Um acordo que mantém o Bolsonaro no jogo, tentando respirar para chegar tendo chance em 2022, e outro acordo que coloca o Lula no jogo de fato, e coloca o Lula como favorito nesse jogo. O Felipe Neto, isso tem que ser marcado aqui, porque essa figura grotesca, que fala sempre as coisas com muita certeza, ele fala aqui como um analista, ele tenta desenhar, tipo, eu sou esperto, eu vou explicar pra você, eu cheio das minhas certezas aqui, vou explicar. Você explica o quê, meu irmão? Você muda de opinião toda semana. Já foi anti-PT, foi pro PT, agora não é mais anti-PT porque se arrependeu, agora é totalmente de esquerda, mas agora é só Lula e não é os demais. Você fica assim, e acho muito engraçado que o PSOL, que foi o partido que te adotou, o PSOL agora se juntou na campanha do Lula, e a gente já sabe disso, Boulos até deu declarações nisso. Então logo após o PSOL terminar de acoplar, você começa a fazer campanha, porque foi através do PSOL do Rio que você entrou nessa brincadeira. E vem com essa conversinha mole. Pessoal, ter uma alternativa é quebrar o jogo que destrói o Felipe Neto e a turma dele, Lula, e o próprio Bolsonaro.
ter uma alternativa que ele tá tentando tirar a sua esperança para fazer o que você se conforme e vote no Bolsonaro para ir pro segundo turno, ou vote no PT, se você for um cirista, é justamente o caminho para que o Lula ganhe. Eles querem que você não tenha esperanças e que você não tenha alternativas. Na prática, eles querem um pouco mais. Eles querem que você sequer vá votar, porque eles contam muito com a abstenção. Porque lá no Nordeste eles vão poder utilizar a máquina político-partidária para angariar esses votos lulistas. E eles querem se utilizar do prestígio que o eleitor do PSOL tem agora nos grandes centros, as eleições de 2020 demonstram, para captar esse voto que o Lula e o PT já não tinham mais, junto a pessoas jovens, mulheres, que é um voto que o PSOL está trabalhando bem. Essa é toda a estratégia. Para captar esse voto pro Lula nos grandes centros urbanos, que é o voto PSOL, o Felipe Neto é o formador de opinião. A função do Felipe Neto, presta atenção no que eu tô te falando, aqui nesse jogo o Lula não vai precisar ter só mais aqueles votos das pessoas mais pobres e desfavorecidas do Nordeste, que pensam, minha vida melhorou com o Lula, ele me deu o Bolsa Família. Não. Agora vai ter voto de opinião em centro urbano, captado pelo PSOL, com formadores de opinião como o Felipe Neto. Essa é a função dele no jogo. Então, quando eu pego assim a Vera Magalhães, jornalistas, você ficava, nossa, Felipe Neto, ele é muito importante. Vocês não sabiam que o Felipe Neto estava fazendo isso? Vocês não tinham percebido? Vocês não se tocaram? Quando o Felipe Neto foi lá no Roda Viva e falou, olha, o impeachment foi um golpe, o golpe contra a presidenta. Esse discurso falava com quem? Esse discurso estava encomendado. Desde que o Felipe Neto foi no Roda Viva, nunca mais se falou em frente ampla para o impeachment contra o Bolsonaro. Muito pelo contrário, eles mesmos na esquerda começaram a se matar, a se engalfinhar. É duro, pessoal. Você que quer esperança, você precisa ter esperança para enfrentar esses dois demônios. A gente tem que derrotar o Bolsonaro no primeiro turno e o Lula no segundo. Você tem que ficar ouvindo essa gente ficar falando essas desgraças. E é este festival de burrice e festival de te jogar desesperança. Mas você não vai perder a esperança. Tá? Nós precisamos, eu vou colocar o que precisa ser feito, juntar as pessoas boas primeiro. E junto o Nando, e junto o MBL, e junto o Danilo, e junto o Amoedo, e junto o Moro. Junta toda essa turma, junto vem pra rua, junta formadores de opinião e tem uma plataforma, defendam, não é nem Lula nem Bolsonaro. Encontrem dentro dessa plataforma, dentro dessas pessoas que estão se juntando, quem é o candidato que aparece melhor nas pesquisas. Aumentem, façam esse cara crescer já em 2020. Coloque ele como principal nome da terceira via já em 2021. Desculpa, até ato falho foi 2020. Já em 2021, até o fim do ano. E aí, meu irmão, vamos com esse nome tirar o Bolsonaro do segundo turno. O Lula, o Felipe Neto, a gente encontra você, o Lula, no segundo turno. Pra fazer vocês perderem e eu quero ver você chorar. Ai, vamos embora do Brasil! Como pode? Lula, Lula, Lula! Porque a gente vai ver isso acontecer. Eu aposto grana se quiser, tá? Se chegar no segundo turno, qualquer candidato que for contra o Lula, ele vai estar fazendo campanha dura pelo Lula. Porque nunca foi esse discursinho de tirar o Bolsonaro. O discurso é retornar com essa esquerda específica no poder e ele só é um macaquinho amestrado dessa estratégia. Tá legal, galera? Beijos e abraços pra todos vocês. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.